Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu vou trazer para vocês duas perguntas que deixaram ali na minha rede social. Uma pergunta é do Altamiro, que ele pergunta se a fé sem a obra é morta. A outra pergunta é do diácono Elivelto. Pelas minhas obras serei salvo? O que é fazer a obra? Então nós vamos entender e compreender um pouco sobre o que Tiago fala ali no seu livro e o que Paulo fala sobre essa questão. Pois há duas questões aqui intermediatórias, duas opiniões, tanto de Tiago como de Paulo, para responder aqui essas perguntas. Mas antes eu lhe peço, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Pois bem, vamos novamente aqui com a pergunta do Altamiro. A fé sem obra, ela é morta? Então, nós vemos aqui Tiago capítulo 2, que ele diz assim: a fé sem obra, no título, ela diz: a fé sem obra para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Tiago já faz uma pergunta aqui, né? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, e aquentai-vos e fartar-lo, e deles derdes as coisas que necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pela obra, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe dito isso, imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando reconheceu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então vamos lá. Antes de entrar nesses detalhes, o que a pergunta aqui do Altamiro fala assim: a fé sem obra é morta? A fé, a salvação, a graça e a obra, tudo caminham junto. Todos eles caminham junto. Vamos entender e compreender, primeiro voltando lá atrás, quando ele fala de Abraão.
Abraão é o pai da fé. Então, sendo pai da fé, ele foi salvo pela fé que ele teve ao ouvir a voz de Deus em falar para ele sair de sua parentela. Ele ouviu uma voz onde ninguém mais tinha ouvido. Isso é fé, demonstração de fé. Quando Deus fala para ele levar o seu filho para sacrificá-lo, demonstração de fé, porque ele sabia que da forma que foi esse filho Deus havia lhe dado, foi demonstrado fé ao levá-lo também. Então vamos compreender agora, já com Jesus, duas passagens que falam sobre fé. A mulher do fluxo de sangue, depois de passar por tanto sofrimento, ela consegue sair de sua casa, consegue atravessar multidões e tocar Jesus. E ali Jesus fala para ela: vai, a sua fé te salvou. Está compreendendo onde eu quero chegar, né? Vamos agora ao soldado romano. Com o mesmo Jesus, quando ele chega até Jesus, ele está com seu servo, ele não tem filho, adoentado à beira da morte, e ele pede para Jesus uma única palavra. E Jesus, quando conversa com ele, ele diz: eu sei que se aquilo que o Senhor falar vai acontecer, pois da mesma forma que se eu der uma ordem, meus soldados irão me obedecer. Uma única palavra sua irá curar o meu servo. Aí Jesus olha para todos que estão do lado e diz assim: não vi tamanha fé maior do que todos aqui com este homem. Fala de Raabe, fala de Abraão. Então, essas pessoas que eu citei aqui, que está na Bíblia, elas tiveram a fé manifestada maior do que a obra. E alguns não tiveram nem obra. Não fizeram nada para ser salvo. Foi só a fé. A mulher de fluxo de sangue manifestou somente a sua fé e houve a salvação. O soldado romano manifestou somente a fé e houve a salvação. Agora, vamos entrar em Tiago, porque nós vemos aqui que essas passagens, tanto de Tiago como passagem de Paulo, porque há um conflito aqui de opiniões. Tiago fala uma coisa e Paulo fala outra, mas tudo tem que andar junto. E é aí que entra a pergunta aqui, se a fé sem obra é morta, do Altamiro, e a pergunta do diácono Elivelto: pela minha obra serei salvo? Que obra que a mulher do fluxo de sangue fez? E Jesus não disse que ela tinha sido salva? Jesus deixou bem claro: vai, a tua fé te salvou. Jesus deixou bem claro sobre isso. Aí ele faz uma outra pergunta: o que é fazer a obra para você? No caso, ele está perguntando aqui para mim. Fazer a obra é o que Tiago diz aqui. E o que Paulo diz também. Quando nós estamos dentro de um ministério que ele tem a condição de ajudar, de auxiliar os necessitados, pessoas que têm carência, porque não tem como você não atender uma pessoa que está passando uma necessidade e você poder ajudar. Vamos dar um exemplo aqui que eu vi o ano passado, de uma criança que o pai estava levando ela, uma época de muito frio, estava muito frio aqui na cidade onde eu moro. Aqui é no Paraná e a época de frio aqui, para quem mora, sabe que é muito frio. Essa criança estava andando, indo para o colégio, e estava com duas blusas de frio. Mas ela viu um amiguinho na frente, de chinelo, com uma camiseta, sem blusa nenhuma. E ali essa criança manifestou não somente a fé de auxiliar aquele jovem garoto, mas também de fazer a obra.
e falou com o pai que iria doar a blusa que ele estava. E o pai ainda fez um comentário: mas essa blusa sua é nova, você vai dar assim mesmo? Vou dar. E isso é fazer a obra, é ter fé que aquilo que ele estava fazendo, ele estava ajudando aquele amiguinho. E a alegria daquele jovem garoto que precisou da blusa que recebeu, que é demonstrada no vídeo, é maravilhoso. Isso é fazer a obra, é ajudar aqueles que precisam, porque como é que você vai deixar de atender uma pessoa que realmente está passando por necessidade, seja ela da igreja ou não, que você sabe que precisa de um alimento, de uma cesta básica, de um leite, de um remédio? Como que você não vai atender e auxiliar uma pessoa dessa? Isso tudo está sendo falado por Tiago. Você tem que ter fé que a vida dessa pessoa vai melhorar para que ela não fique só dependendo do auxílio daqueles que têm um poder aquisitivo um pouco mais alto ou da igreja que está podendo ajudar no momento. Mas são pessoas que naquele instante precisam de auxílio. Então é uma obra que você está fazendo. Você está levando a palavra, você está auxiliando. Agora com Paulo. Paulo ele já fala sobre a fé, a obra e a graça, onde tudo tem que estar junto, tudo tem que caminhar da mesma forma. Então, as duas perguntas que estão sendo feitas aqui, a fé sem obra é morta? É claro que não. A fé sem obra, ela não é morta. Porque o próprio Jesus deixou bem claro sobre essa questão, quando ele diz para aquela mulher que a sua fé te salvou, e quando ele diz para aquele centurião romano que ele não tinha visto fé maior do que aquela. Foi salvação. E depois o diácono Elivelto pergunta: pelas minhas obras serei salvo? Claro que você poderá ser salvo, mas você tem que manifestar também a sua fé. Não é só fazendo a obra. Não adianta nada você fazer obras, obras e obras. Quando eu digo obra, não é construir uma casa, não é construir um prédio, é ajudar os necessitados. Mas não ter fé que aquela pessoa que você está ajudando vai melhorar a situação. É não ter fé que aquilo que você está fazendo irá fazer com que você seja salvo. Aí Paulo entra com a graça. Pois sem a graça nada somos. Então, tudo aqui que Tiago fala e tudo aquilo que Paulo está falando tem que andar junto. Tudo tem que andar da mesma forma. De forma alguma, a fé pode andar sem uma boa obra. E de forma alguma, uma boa obra pode andar sem ter fé. Mas tudo isso vem também com a graça, para trazer o quê? A salvação. São quatro. Quatro que têm que estar sempre juntos: fé, obra, graça e salvação. Tudo aqui é um conjunto para que possa ser manifestado o poder de Deus com o Espírito Santo. Porque uma pessoa que faz só a obra e não recebe da graça de Deus, não terá salvação. Uma pessoa que só tem fé, mas não faz a obra, que não recebe a graça, não terá salvação. Tem que trabalhar tudo em conjunto. Você acha que Abraão era o pai da fé só porque ele tinha fé? Ele fazia também a obra. Tudo tem que andar junto. Ele tinha também a graça do Senhor do Espírito Santo. Obteve a salvação. Quando se fala Abraão pela sua fé foi salvo, não era só fé. Tem mais coisas aí. Abraão foi líder de multidões.
ele auxiliou muita gente, ele ajudou muitas pessoas, ele fez a obra. Tudo caminha junto. Tudo caminha junto. Então não adianta você achar que a fé vai te trazer a salvação, que a obra vai te trazer a salvação, sem graça e sem juntar tudo isso. O que você está achando do nosso podcast? O que você está achando das explicações que nós temos falado? Estamos deixando claro para você sobre essas questões, sobre esse entendimento? Está aparecendo aí a rede social para você. Da onde você estiver, fale conosco, compartilhe, toque o sininho, siga-nos, faça uma pergunta como o Altamiro fez e o Elivelton fez. A sua pergunta pode se tornar o próximo vídeo. E se você me auxiliar compartilhando, seguindo o meu canal e o YouTube, ele vai me auxiliar também colocando um pouco mais para cima o meu canal. E isso vai fazer que eu possa trazer mais ainda um pouco de explicações para vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.